Bem-vindo ao canal do Gai, me chamo Thiago Toscano Ferrari e vou apresentar para vocês agora a Codificação Espírita, a segunda obra ao qual nós orientamos estudar, que é a obra O Livro dos Espíritos. Basicamente vamos falar de sua publicação, estrutura e conceitos fundamentais. A começar pelo ano de publicação, a obra O Livro dos Espíritos ela foi publicada em 18 de abril de 1857, com 501 perguntas e respostas dos espíritos superiores. Essa primeira publicação, ela se deu, inclusive, como data marco, marcando assim o início da doutrina espírita. Essa data, ela é entendida como o princípio do espiritismo no sentido mais amplo e restrito da codificação. A sua segunda edição, ela foi publicada em 18 de março de 1860. E aí Kardec já elaborou 1019 perguntas e respostas dos espíritos superiores. Tendo em vista que algumas edições trazem 1018 perguntas, pelo seguinte fato, que é a pergunta 1011 que Kardec não enumerou. Então, por este motivo, algumas edições 1018, mas é considerado 1019. Kardec menciona no mês de março de 1860, na Revista Espírita, a publicação da segunda edição da obra O Livro dos Espíritos, não podendo ter publicado a primeira, por quê? Porque a Revista Espírita nasceu em 1858, um ano após a publicação da obra O Livro dos Espíritos. Então, Kardec se valeu de 10 médiuns para poder elaborar toda a codificação. A princípio, nós sabemos apenas a médium Caroline e Julie Boudin, com respectivamente 16 e 14 anos à época, Céline Jaffé, com 18 anos, e a Hermance Dufour, com 14 anos à época. Jovens, médiuns, que serviram Kardec na elaboração dessa primeira obra, bem como de toda a codificação. Inicialmente, a obra ela é dividida entre introdução, prolegômenos e 4 partes. A primeira parte trata das causas primárias, em que é tratado os temas como Deus, os elementos gerais do universo, a criação e princípio vital. A segunda parte é o mundo espírita ou dos espíritos, que trata dos espíritos, da encarnação dos espíritos, do retorno da vida corpórea à vida espiritual, da pluralidade das existências, a vida espírita, o retorno à vida corporal, a emancipação da alma, a intervenção dos espíritos no mundo corpóreo, as ocupações e missões dos espíritos e os 3 reinos. A terceira parte trata das leis morais, que são 11 leis, sendo que a última lei, que é a de justiça, amor e caridade, ela abarca todas as leis anteriores. E, no último tópico, trata da perfeição moral. A quarta e última parte trata exclusivamente das esperanças e consolações, que especificamente tem 3 temas, que são as penas e gozos terrenos, penas e gozos futuros. A parte interessante e mais marcante da obra é que Kardec, inicialmente, no capítulo 1, que trata sobre Deus, é a primeira parte da obra, ele faz a primeira pergunta emblemática, né? O que é Deus? Que muitos já devem ter ouvido em diversas palestras, diversos expositores espíritas, e a resposta dos espíritos é enfática, né? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E o que é sempre abordado é que Kardec não pergunta quem é Deus, mas que é Deus. Ou seja, ele retira o antropoformismo da divindade e traz para uma realidade imanente, né? Superior à nossa compreensão. Tanto é fato que na atribuição que ele dá aos requisitos da divindade, né? Aos seus atributos, na pergunta número 13, enquanto ele afirma, né, que quando dizemos que Deus é eterno, infinito, imutável, imaterial, único, onipotente, soberanamente justo e bom, temos ideia completa de seus atributos? Aí os espíritos respondem: do vosso ponto de vista, sim, porque credes abranger tudo. Sabei, porém, que há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente.
as quais a vossa linguagem, restrita às vossas ideias e sensações, não tem meios de exprimir. A razão, com efeito, vos diz que Deus deve possuir em grau supremo essas perfeições, porquanto, se uma lhe faltasse, ou não fosse infinita, já ele não seria superior a tudo, não seria, por conseguinte, Deus. Para estar acima de todas as coisas, Deus tem que se achar isento de qualquer vicissitude e de qualquer das imperfeições que a imaginação possa conceber. Portanto, esse capítulo, primeiro, ele já é um divisor de águas, porque as filosofias religiosas, quando encontram essas abordagens de Kardec, umas combatem, umas se convencem. A que nós esclarecemos é que essa abordagem, por mais que conheçamos outras filosofias religiosas, entendemos que ela é muito completa. E o que a doutrina espírita nos oferece é o que tem de mais assim, próximo do que a gente pode compreender, o tão pouco como nós podemos enxergar Deus. Já na parte do capítulo 4, da parte segunda, em se tratando das pluralidade das existências, no tópico encarnação nos diferentes mundos, Kardec faz a pergunta 188. Os espíritos puros habitam mundos especiais ou se acham no espaço universal sem estarem mais ligados a um mundo do que a outros? Eis a resposta dos espíritos. Habitam certos mundos, mas não lhes ficam presos, como os homens à terra. Podem, melhor do que os outros, estar em toda parte. E é o que Kardec chama, inclusive, ao longo da codificação, de erraticidade. Erraticidade é o momento pelo qual o espírito está no plano espiritual, aguardando um dado momento na sua reencarnação. Porém, Kardec faz uma observação importante. Segundo os espíritos, de todos os mundos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é dos que habitantes menos adiantados, física e moralmente. Marte lhe estaria ainda abaixo, sendo-lhe Júpiter superior de muito, a todos os respeitos. O Sol não seria mundo habitado por seres corpóreos, mas simplesmente um lugar de reunião dos espíritos superiores, os quais de lá irradiam seus pensamentos para os outros mundos, que eles dirigem por intermédio de espíritos menos elevados, transmitindo-os a estes por meio de fluido universal. Considerando o ponto de vista da sua constituição física, o Sol seria um foco de eletricidade. Todos os sóis, como que estariam em situação idêntica. O volume de cada um e a distância a que o Sol nenhuma relação necessária guardam com o seu grau de adiantamento, pois, ao que parece, Vênus é mais adiantado que a Terra e Saturno menos do que Júpiter. Kardec traz essa observação porque ele já havia explorado esse assunto na Revista Espírita de 1858. Portanto, quando ele traz esse assunto, ele já traz de edições e anos anteriores a essas questões. Então, como ele havia publicado o Livro dos Espíritos em 1857 e iniciou o estudo psicológico da Revista Espírita em 1858, ele entendeu que haviam questões que deveriam ser perguntadas novamente e que ele trouxe nessa segunda edição. Lembrando que a Revista Espírita nasceu em 1858 e a primeira edição do Livro dos Espíritos em 1857. Ainda na parte segunda, entendemos que existe uma questão bem emblemática no capítulo 9, que trata da intervenção dos espíritos no mundo corporal, que é a influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. A pergunta 459 é muito explorada também. Kardec pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e nossos atos? E os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Essa questão ela é bem emblemática porque é muito explorada no meio espírita, como que nós sofremos uma grande influência espiritual. E então, desse fato, e se retira essa ideia desse conceito. Ainda na parte segunda, no capítulo 9, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, existe a questão 555, que trata do poder oculto, talismãs e feiticeiros.
Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? É a pergunta que Kardec faz. E os espíritos respondem: aqueles a quem chamais feiticeiros são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como sejam um poder magnético ou a segunda vista. Então, como fazem coisas que não são compreendidas, são tidas por dotados de um poder sobrenatural. Os vossos cientistas não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? O Espiritismo e o Magnetismo nos dão a chave de uma intensidade de fenômenos sobre as quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. O conceito lúcido dessas duas ciências, que a bem dizer formam uma única, mostrando a realidade das coisas e das verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Essa foi a observação que Kardec fez a essa resposta dos espíritos. Então, tudo aquilo que desconhecemos ou é algo sobrenatural, escapa ao nosso conhecimento, a gente, infelizmente, rotula as pessoas como feiticeiros, né? Como eram na Idade Média os cientistas da época que faziam diversas descobertas e eram forçados, né, a negar as suas próprias pesquisas e fazer com que corresse até risco de serem queimados nas fogueiras. Então, ainda na terceira parte, nós vamos abordar uma questão muito emblemática também da obra, já entrando na parte das leis morais, em que no capítulo 1, a primeira lei, né, que é a lei divina ou natural, que é o conhecimento da lei natural. Na pergunta 621, Kardec pergunta: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Ou seja, no ato da criação do espírito, antes mesmo de sua primeira encarnação, nos primeiros reinos, é claro, Deus já gravou na consciência do ser toda a sua lei. Então, criados simples e ignorantes, ainda estagiando em reinos inferiores, e até o objetivo final, que é a perfeição, Deus já colocou no íntimo de cada um a sua lei. E na pergunta 624, Kardec faz uma pergunta muito interessante: qual o caráter do verdadeiro profeta? E aí os espíritos respondem: o verdadeiro profeta é um homem de bem inspirado por Deus. Podeis reconhecê-lo pelas suas palavras e pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva de uma boca de um mentiroso para ensinar a verdade. E é o que encontramos, de fato, que devemos observar os frutos para reconhecer a árvore, né? Na pergunta 625, qual o tipo mais perfeito que Deus já ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Kardec pergunta. E os espíritos respondem: Jesus. Essa também é uma questão muito emblemática, em que nós temos uma completa reverência ao Espírito de Jesus, que é o governador planetário da Terra. E além disso, existe a obra, de fato, o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata justamente, em quase sua totalidade, da moral de Jesus. Então, Kardec ele dedica um período e se retira do local onde ele morava para um ambiente calmo e tranquilo e vai elaborar a obra, o que é o Espiritismo. Mas essa é uma abordagem que vamos fazer mais adiante. E uma observação importante é que na pergunta 648, o objetivo das leis morais serem 10, né? É que o aspecto dos espíritos numeraram essas 10 leis com a similaridade das 10 leis de Moisés recebidas no Sinai. Então, essas 10 leis, elas abrangem todas essas 10 mandamentos de Moisés, e como havia dito anteriormente, a 11ª lei abrange todas, que é a lei de justiça, amor e caridade. E é justamente nesse capítulo 11, que é a lei de justiça, amor e caridade,
a caridade e o amor ao próximo, que a pergunta 886, Kardec questiona: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? E os Espíritos respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. E Kardec faz um comentário muito interessante a essa resposta. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejamos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. Kardec continua, mas convidamos vocês a conhecer essa questão que é muito interessante e bem pertinente, a lei de justiça, amor e caridade, que abarca todas as outras. Ainda dentro dessa lei, na pergunta 919, existe ainda o conhecimento de si mesmo. E Kardec questiona: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? E os Espíritos respondem: um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então, além disso, existe ainda um prosseguimento nas questões de Kardec, em que Santo Agostinho dá uma receita muito interessante, em que ele exemplificou que um ato dele enquanto encarnado, né, enquanto ele era Santo Agostinho, era que ele examinava todas as noites a sua consciência diante dos fatos vividos naquele dia, se perguntando se havia agido de forma benévola com as pessoas, se havia errado com alguém, havia deixado de cumprir a lei de Deus para com o próximo. E essa recomendação ela é muito conhecida no meio espírita e que nós convidamos vocês a conhecerem também. E na conclusão dessa obra, Kardec faz um comentário muito interessante. Ele distingue 3 períodos em que essas ideias foram apresentadas, e assim diz: que esses 3 períodos distintos apresentam o desenvolvimento dessas ideias. O primeiro, o da curiosidade, que a singularidade dos fenômenos produzidos desperta. Segundo, o do raciocínio e da filosofia. E terceiro, o da aplicação e das consequências. O período da curiosidade passou. A curiosidade dura pouco. Uma vez satisfeita, muda de objeto. O mesmo não acontece com aquilo que se dirige à razão e evoca reflexões sérias. Começou o segundo período. O terceiro virá inevitavelmente. Então Kardec já na sua época viveu a curiosidade, em que ele foi apresentado aos fenômenos das mesas girantes em 1855. O segundo período já tinha começado, que ele já estava em 1860. Então ele já estava no período de raciocínio e da filosofia, que justamente a obra O Livro dos Espíritos trata da filosofia espírita. E o terceiro viria inevitavelmente. Poderíamos dizer que estamos vivendo o momento da prática, né? Que a aplicação e as consequências do espiritismo na nossa vida. Fica aí a questão e a pergunta para que todos nós possamos refletir. E aí, como havia prometido, eu vou trazer para vocês agora o excerto da Revista Espírita de 1860, em que Kardec tem um artigo de março intitulado Livro dos Espíritos, Aviso sobre a segunda edição. Então ele diz: na primeira edição dessa obra anunciamos uma parte suplementar. Ela devia compor-se de todas as questões que ali não haviam entrado, ou a que circunstâncias ulteriores e novos estudos deveriam originar. Mas, como são todas relativas a alguma das partes já tratadas e das quais constituem o desenvolvimento, sua publicação isolada não apresentaria uma continuidade. Preferimos esperar a reimpressão do livro para reunir tudo e aproveitamos para dar à distribuição da matéria uma ordem mais metódica, ao mesmo tempo que eliminamos tudo quanto tivesse duplo sentido. Esta reimpressão pode, pois, ser considerada como uma obra nova, posto que tenham os princípios sofrido qualquer alteração, salvo muito poucas exceções, que são antes complementos e esclarecimentos do que verdadeiras modificações. Essa conformidade com os princípios emitidos, malgrado a diversidade das fontes em que foram hauridas,
é um fato importante para o estabelecimento da ciência espírita. Nossa própria correspondência prova que as comunicações, em tudo idênticas, se não na forma, pelo menos no fundo, têm sido obtidas em várias localidades, muito antes da publicação do livro que veio confirmá-las e dar-lhes um corpo regular. Por seu lado, a história atesta que a maioria desses princípios foram professados pelos homens mais eminentes dos tempos antigos e modernos, e vem assim trazer a sua sanção. Então Kardec ele reestrutura toda a obra nessa segunda edição, e como um fato curioso é que a obra A Origem das Espécies de Darwin ela foi publicada um ano antes dessa segunda edição. Então fica aqui, talvez não há registro, é claro, mas fica aqui talvez a ideia de que Kardec tenha conhecido essa obra e, muito impactado por ela, reformulou muitas das questões. E a obra em si, nessa segunda edição, ela encerra uma nova perspectiva para a doutrina e é um marco inicial. E nós esperamos ter atendido as expectativas. Deixamos vocês aí para que possam curtir esse vídeo, compartilhar nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal, que teremos muitas atualizações esse ano. E até o próximo vídeo. Forte abraço.